Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos de Profeta do Apocalipse novamente. Eu fiz os últimos vídeos meus estão sendo basicamente de Profetas do Apocalipse. Não, tô brincando. Em relação a IA. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre inteligência artificial. Não só sobre inteligência artificial, sobre robótica também. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é basicamente um pouquinho de react num vídeo de um cara dos Estados Unidos, que muita gente critica ele. Nas últimas eleições, eu acho que ele meio que sumiu, né? Mas nas anteriores ele foi bem participativo, acho que na primeira do Trump até, que é o Bernie Sanders. Tá? Ele gravou um vídeo ontem, eu acho, anteontem, enfim, não lembro exatamente a data, esses dias agora, falando sobre as preocupações do que ele acha que vai acontecer para o futuro dos Estados Unidos, especificamente, porque, enfim, americano é só aquela, né? O que importa é o americano. Mas ele falou mais ou menos o que ele espera e acha que vai acontecer em relação à inteligência artificial e robótica. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, eu vou pôr o vídeo dele para tocar aqui pra gente ver um pouquinho sobre o vídeo e principalmente as preocupações dele e o que eu acho que são realmente profetas do apocalipse ou não, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo dele. Então ele postou esse vídeo onde ele tá o título do vídeo é AI could wipe out the working class. Então a inteligência artificial pode destruir a classe trabalhadora, né? A gente já, acho que não é de hoje, já faz alguns meses, até anos talvez, que muita gente tá batendo na tecla de que robótica, inteligência artificial vai substituir ou vai, de certa forma, diminuir a quantidade de empregos para os seres humanos. Isso não é totalmente mentira, porque principalmente a parte de robótica, a gente sabe que realmente existe desde os anos 80, talvez, 90, 80, existe uma tendência a tentar substituir o trabalho braçal humano por máquinas. Não necessariamente por robôs, mas por máquinas, né? Para aumentar a produtividade e, consequentemente, diminuir a quantidade de funcionários ali dentro das fábricas, né? Que precisariam operar uma máquina para fazer um produto final. Isso já acontece na manufatura já faz anos, na verdade. Então, a gente tem, por exemplo, fábricas quase, não dá para falar que é 100% automatizadas, mas automatizadas em grandes níveis, por exemplo, na área de automobilística, né? Então, hoje a gente tem montadoras, né? As montadoras são bastante automatizadas, talvez não tanto quanto as operadoras gostariam, né? Mas elas são bastante automatizadas. E a ideia é que, do que ele vai discutir aqui, é que cada vez mais a manufatura seja automatizada. A gente tem casos, por exemplo, de manufatura, não necessariamente de manufatura, mas por exemplo, o caso que ele vai falar da Amazon dos robôs, isso já acontece, né? A Amazon já está substituindo muitos funcionários por robôs, onde é possível e viável hoje, mas a tendência que ele comenta aqui é que talvez isso aumente. Ele fala muito especificamente da parte de manufatura, no caso a Amazon e da Tesla, no caso de carros autônomos, mas é claro que a gente sabe que as outras empresas, por exemplo, como o próprio Google e outros estão tentando, o Google comprou o Waymo, etc e tal, estão tentando também entrar nessa área. A gente tem também empresas, ele vai comentar da Foxconn, são empresas chinesas que também têm essa mesma pegada de produzir mais, ter mais valor e, consequentemente, ter menos trabalho humano ali, braçal, envolvido na manufatura, na criação de produtos. Isso está sendo uma tendência agora também que vem sendo meio que projetada e afirmada no campo da inteligência artificial com as LLMs especificamente, né? Onde você não vai precisar mais escrever um texto, não vai precisar mais codificar, etc. E tal, trazendo para a área de desenvolvimento, né? Que você não precisa mais escrever código, ok. Mas a gente tem isso daí. Então ele vai falar um pouquinho também, mas bem por cima dessa parte, acho que não é muito a vibe dele, mas ele vai comentar um pouquinho. Então vamos dar uma olhada aqui no vídeo dele rapidinho. Eu vou pôr mais rápido, né? Unprecedented and crazy times, government shutdown, Trump's devastation of healthcare in America, climate change, the move toward authoritarianism, the horrific war in Gaza, the growth of oligarchy, etc., etc., etc. I want to take a few minutes talking about another issue. Então aqui ele falou só, né, que para quem não pega muito inglês aí, ele falou várias coisas que estão acontecendo no mundo, tanto de autoritarismo quanto de guerra, etc e tal, mas ele quer tratar de um assunto que tem uma sequência enorme e que pouca gente tá falando. Eu não acho que pouca gente esteja falando, né, mas ele fala assim que não tem tanta atenção que precisaria ter. Eu não acho que isso seja verdade, muito bem verdade, principalmente na área de TI, acho que na área de TI isso tem sido muito falado e muito explorado, e a gente vê N coisas, se você tá chegando nesse canal aqui, você já viu que eu fiz vídeo sobre, tô falando vídeo sobre isso agora também. Então eu acho que talvez o que ele queira chegar aqui é que para a pessoa comum, tá, que não tá envolvido com TI, né, que não tá nesse hype de LLM, ou que não tem tanta experiência técnica com inteligência artificial ou TI, não tá muito aware disso. E a galera realmente assim, com algumas coisas que, por exemplo, o Facebook colocou aquele Meta AI no Zap, que eu chamo de idiotice. O próprio Google agora, as primeiras respostas das pesquisas são feitas por IA, o que também eu acho que não faz nem sentido, mas o Google tá fazendo isso. Para mim, tipo, essa resposta de IA do Google, vou dar um parênteses aqui, essa resposta de IA que o Google traz quando faz a pesquisa, tinha que ser uma coisa assim, opcional, que você clica num botão e fala, eu quero a resposta de IA, e não ser a primeira coisa que tá quando você faz uma pergunta no Google. Tipo, se eu tô entrando no Google para fazer a pergunta, eu quero uma resposta do Google e não do Gemini, por exemplo. Mas enfim,
Isso aí é os caras tentando enfiar IA em tudo quanto é lugar que talvez não precise. Ah, também é uma resposta do Google porque diminuíram as pesquisas, porque muita gente começou já o ChatGPT para fazer pesquisa, principalmente nas versões mais novas que não faziam menos sentido ainda. Hoje ainda o ChatGPT acessa a web, faz pesquisa na web, então até é possível de você dizer que ok, com muitas aspas, mas beleza. Mas então isso foi uma resposta do Google. Mas eu acho que, enfim, eles não deveriam fazer isso. Eles deveriam, na verdade, promover a própria IA deles, que é o Gemini, e deixar a pesquisa como a pesquisa mesmo é normal, tá? Bom, mas aqui então ele tá falando que não tem atenção que necessita, o que eu acho que não é mentira, que não é bem verdade, mas talvez ele tá mais falando aqui com um eleitorado comum. Então, pessoas que não estão na área, pessoas que não estão preocupadas com isso, estão preocupadas em viver a vida delas, em pôr comida na mesa, em trabalhar de forma honesta e sem se preocupar que amanhã vai vir um apocalipse, sendo que o apocalipse, sei lá, tá chegando por causa de N fatores, né, como mudanças climáticas, etc e tal. Mas eu acho que ele tá falando para esse público dele aqui, né, talvez o americano médio que não se preocupa com nada, né, e vai deixando as coisas rolar até perder o emprego e pôr culpa no, enfim, no governo, nos imigrantes, etc e tal, né. Então vamos continuar aqui. Everybody agrees that artificial intelligence, AI, and robotics are going to have a transformative impact on our country and the world. There's very little Então ninguém estava falando tanto, mas todo mundo acha que vai ser uma transformação fodida. Tá bom, beleza. disagreement about that. There are, however, very strong disagreements as to what those impacts will be. Who will benefit from these changes and who will be hurt. Bom, aqui ele vai responder isso, mas a pergunta é quem que vai se beneficiar com muita inteligência artificial e quem que vai se machucar? É óbvio que quem vai se beneficiar é quem é rico, né? Tipo assim, se a gente chegar num ponto que a IA é tão boa que realmente faça sentido ela ser uma inteligência artificial no sentido de que ela consegue ter todas as respostas, ela não vai ser de graça, né? A gente vive num mundo onde a gente tem que pagar as coisas, ela não vai ser de graça, né? Assim como a gente paga energia elétrica e outras coisas que seriam bens talvez essenciais, a inteligência artificial também não vai ser um bem essencial, né? Nunca vai ser. Então, quem vai se beneficiar com ela é quem é rico, quem tem dinheiro para pagar. Hoje vai ser assim, amanhã vai ser assim também. Quem que vai se sofrer? Quem não tem dinheiro, né? Então é óbvio isso. Como num sistema que a gente vive, quem se beneficia sempre de alguma coisa é quem tem dinheiro e quem se fode é pobre, né? Classe média e pobre. Classe média hoje em dia tem um pouco mais de aporte financeiro que dá a ilusão de que tem dinheiro, quando na verdade não tem, mas beleza, é isso, a vida, né? So here is my take. Some of the very wealthiest people in the world, including Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, and others, are now investing hundreds and hundreds of billions of dollars into these revolutionary, transformative technologies. Now, why is that? Bom, ele deu nome nos bois, né? Tipo assim, deu o nome de alguns bilionários aí que estão investindo grana nisso. Tem muito mais, é óbvio, mas ele deu alguns aí. Então por que eles estão fazendo isso? Exatamente por isso, pra eles ficarem mais ricos, né? A gente já falou, ele vai falar aqui também, mas enfim. Is it because they want to improve the standard of living of the Claro. 60% of our people who live paycheck to paycheck? Americans who are struggling to pay for groceries, healthcare, housing, education? Maybe. Lembrando, ele falou que é americanos, né? Como sempre, ele tá falando pro eleitorado dele e americano também só se preocupa com o americano. Portanto, o resto do mundo que se dane, né? Se os caras precisam trazer data center pro Brasil e o Brasil vai querer fazer uma loucura de trazer mais data center pro Brasil americano, porque vai dar mais dinheiro pros americanos, beleza, né? É isso, o Brasil que se foda e os americanos que continuem ganhando dinheiro e sendo felizes lá, gastando seus milhares e centenas de dólares inutilmente em coisas inúteis todo dia, ano, mês e ano, né? E vendendo esse sonho americano de que o consumismo é o que importa para todo mundo, inclusive para o Brasil, e o Brasil simplesmente aceitando isso desde bolinha, né? About the working families of America, but I doubt it. I think it's because investing in AI and robotics will increase their already incredible wealth and power exponentially. É óbvio. Among other impacts, the artificial intelligence and robotics being developed by these multi-billionaires will allow corporate America to wipe out tens of millions of decent-paying jobs, cut labor costs, and boost profits. Isso ele tá falando na América, né? Então, se ele tá falando assim que nos Estados Unidos isso vai cortar milhões de jobs. Lembrando que muitos jobs hoje, muitos trabalhos nos Estados Unidos são terceirizados para outros países também. Consequentemente, the result, todo mundo vai se ferrar. Will get even richer while working families lose their jobs and their income. And unless we act, here is, in my view, I don't claim to have all the answers, but in my view, this is what is likely to happen in the next 10 years. 10 years, ele falou, hein? Então, nos próximos 10 anos. Vamos ver. Now, as a member of Congress who vigorously opposed the disastrous trade agreements that decimated communities throughout this country, I, like most Americans, want to see manufacturing rebuilt in the United States of America. But let us be clear. New factories won't mean much for working people if the jobs are done by robots instead of human beings. É exatamente isso que a gente comentou sobre os data centers num dos episódios de Inimigos do Hype, que veio o Bassi e o Vitor Osório, né, o Giovanni Bassi. Basicamente a gente falou isso, né, que os data centers hoje são basicamente estruturas que são operadas por poucas pessoas. É exatamente isso que ele está falando aqui. Então assim, para que eu vou querer esse tipo de operação que não vai trazer emprego nenhum, né? Elon Musk has said he wants Tesla to build millions of robots.
And what will these robots do? Well, obviously, they will replace the men and women working in our factories, warehouses, and in restaurants and in other areas. That means millions of good jobs could disappear. It's not very complicated. E aqui eu vou dar aqui eu vou dar uma coisa antes dele falar que não é só o Musk, que é o seguinte, eu vou abrir aqui uma reportagem não, vou abrir no site da Tesla, né? Onde a Tesla tá falando dos robôs dela. Então, AI and Robotics. Então, isso que ele falou vai muito de encontro, principalmente agora nos últimos anúncios, não, desse Tesla Optimus aqui, que muita gente falou que é controlado remotamente. Tudo bem, cara. Isso pode ser controlado remotamente, e aí o cara que vai lá do outro lado do mundo vai receber um salário para isso, para controlar esse robô, vai receber um salário mínimo, né? Um valor ridículo para operar um robô do outro lado do mundo, enfim, o que quer que seja. Mas a ideia é substituir mesmo. Tipo assim, se você tá fazendo um robô humanoide, desculpa, mas um robô que não seja humanoide passa a percepção de que você não quer substituir as pessoas, tá? Eu vou falar de novo aqui, olhando pra câmera. Um robô humanoide passa a percepção de que você quer substituir as pessoas. E um robô não humanoide passaria a percepção de que é um robô específico para uma área de atuação. Um robô humanoide é literalmente para substituir uma pessoa, porque o robô humanoide vai fazer literalmente o que a pessoa faz. Então, se a pessoa tem que erguer os braços para pegar, o robô humanoide ergue os braços para pegar alguma coisa, ele tá fazendo literalmente isso. Então, criar um robô humanoide é literalmente para substituir uma pessoa, tá? É isso, não tem muito o que falar além disso, tá? Se fosse um robô do tipo aqueles da Amazon, e eu vou entrar aqui também da Amazon já, ele vai falar, mas enfim, da Amazon, e esses robozinhos que andam no warehouse, ele é para substituir uma pessoa, mas ele é para uma coisa muito específica, certo? Para levar, tem que ter a pilha, não sei o que, etc e tal. É uma coisa muito específica. Um robô humanoide é para tudo, até para isso aqui, né? Então, tipo, não tem muito o que fugir, né? Vamos voltar pro vídeo dele lá. Of course, it's not just Musk. Amazon, owned by Jeff Bezos, E ele vai falar da has Amazon already agora. laid off 27,000 workers since 2022. Então, uma das coisas é por causa disso. A Amazon foi automatizando tudo, essa parte do warehouse deles aí com esses robozinhos. Então, assim, isso é nítido que eles vão substituir as pessoas todas. Agora, não ser humanoide não quer dizer que esse robô vai poder fazer o labor em outro lugar. Vai ser só pra isso, pra carregar a coisa, né? Agora, um robô humanoide é literalmente pra... E a Amazon está fazendo robôs humanoides também, então é isso. The company now has more than 1 million robots working in its warehouses, and soon these robots will outnumber human workers in Amazon facilities. In 2016, Foxconn, the massive manufacturing contractor for companies like Apple and Google, replaced 60,000 workers in a single huge factory in China with robots. Now, the company is planning fully automated factories. And just a few months ago, Foxconn CEO Young Liu predicted that artificial intelligence will make it unnecessary for large corporations to outsource jobs to low-wage countries. Aí You know aqui why? viaja um pouco Because na robots maionese, will né? be doing most of the manufacturing work. Aqui eu vou falar, ele misturou duas coisas aqui, ele falou AI e robots, né? Então, robots é uma coisa, AI é outra, né? Eles podem ter uma interseção aí, mas eles são assuntos diferentes, né? Um robô, teoricamente, para ser totalmente autônomo, tem que ter bateria e uma inteligência artificial que consiga, de forma autônoma, tomar decisões, certo? Então, são coisas diferentes que se interligam. A robótica vai precisar da AI, no final das contas, de certa forma, para fazer operações mais abertas, em mundos abertos como o nosso, tá? Então, beleza, ok, tudo bem. Só que, assim... do tipo, as manufaturas, elas não precisam de robôs com AI necessariamente, elas precisam de robôs. Robôs já existem, eles só estão melhorando e estão criando robôs humanoides, que vão substituir mais ainda. Mas eles não precisam operar de forma independente, eles podem operar dentro de um nicho ali. E aí o que eu vou falar aqui, eu vou trazer para minha câmera aqui, é o seguinte. Na manufatura, assim como em qualquer outra parte que envolve um operário numa posição, é muito simples. O operário tem que fazer aquela tarefa, tá? Ele vai fazer aquela tarefa de forma repetitiva, de certa forma. Se der algum problema, ele vai sair da repetição, mas normalmente é de forma repetitiva. Um robô faz isso muito bem. Então, toda atividade que é repetitiva, um robô vai fazer. Só que tem atividades repetitivas que são mais complexas, como manuseio de coisas. E aí entra os robôs humanoides, com mãos e dedos, para tentar manusear de forma independente esses itens. Só que eles não precisam, de forma independente, sair da posição de trabalho e fazer outra coisa. Eles podem ficar naquele campo, naquele canto, fazendo aquilo. Então você não precisa necessariamente que eles tenham uma super independência usando uma AI avançada ou qualquer tipo de coisa, uma LLM, qualquer coisa que eles queiram colocar lá dentro. Você não precisa disso, você precisa de um robô que faça X e Y. Ele precisa identificar visualmente os objetos que ele tem que fazer, trabalhar. Isso não tem nada a ver com LLM, tem a ver com AI, visão computacional. E talvez eles precisem ter um target, um planning com LLM. Talvez, não há necessidade necessariamente, mas talvez precise. Vamos ver como isso vai se desenrolar no futuro, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não necessariamente um robô precisa ter uma LLM embutida. Isso é uma falácia que a galera está pensando já hoje, por causa de planning, mas não é necessariamente para substituir um posto de trabalho você precisa disso. Você precisa ter robôs que principalmente saibam manusear objetos, tá? Não necessariamente precisa ter uma LLM, ele precisa saber manusear e ter uma mão que pareça com a do ser humano, que é um objetivo de décadas que o pessoal tenta perseguir, principalmente o polegar, né? Para poder manusear objetos, tá bom?
graças à evolução, a gente não é tão substituível assim, né? Nesse sentido, beleza? Vamos voltar aqui pro vídeo. However, it is not just manufacturing jobs at risk. Most of us want to see the United States develop a strong, clean, and efficient transportation system, including the production of millions of new cars, buses, and trucks. Aqui ele vai falar dos carros autônomos, né? Então, as empresas como a Tesla. Cara, essa promessa dos carros autônomos, eu ouvi recentemente uma questão que de carros autônomos que me deixou meio assim, né? Que só não tá 100% ainda por causa de regulação. Só quero falar uma coisa. Estados Unidos, regulação, que carros autônomos não rodam lá por causa de regulação. Cara, desculpa. Tipo assim, os caras fazem qualquer coisa lá quase. Então, assim, não é uma regulação que tá parando. É óbvio que existem limitações técnicas para os carros autônomos rodarem nas estradas. Por mais que eles existam, é óbvio que existem limitações técnicas. A gente sabe disso, quem trabalha com IA sabe disso, onde hoje em dia está se fazendo modelos que geram conteúdo de trânsito para tentar ampliar a gama de possibilidades para treinar os carros autônomos. Não existe um carro autônomo hoje que vai rodar 100% em qualquer rua, porque existem edge cases. Todo mundo que trabalha com IA sabe que, normalmente, a distribuição de samples ela é bem formatada. Edge cases ou outliers que acontecem na vida real, o modelo vai errar e vai causar acidente. Então, não é 100% por causa disso ainda. Então, existem tentativas de criar synthetic datasets criados a partir de, sei lá, de horas de andar num carro e aí gera o vídeo. Então, essas modelos que geram vídeos, e agora os modelos que estavam lá, que nem o HeyGen, não sei quanto lá, o Genie 3, que geram mundos onde você consegue explorar, seriam perfeitos para você começar a treinar veículos autônomos de forma com mais dados, tá? A gente sabe que a quantidade de dados deve ter uma limitação, mas seria ideal para isso, tá bom? Então, assim, nada contra a parte de carros autônomos, mas vai demorar um pouquinho ainda, tá? Vou pular essa parte aqui, porque que ele vai falar de carros autônomos, de que agora está substituindo os caminhões, já existem caminhões sendo substituídos e tal, não é no futuro, é agora, mas assim, isso está bem ainda demorando, vamos dizer assim, para ser feito, tá? Já faz 10 anos que a galera tá falando desse negócio de carros autônomos. Se você pegar a Tesla lá, acho que 10 anos atrás eles estavam falando disso. Tudo bem que melhorou a tecnologia, melhorou os modelos de IA, etc e tal, mas, né, ainda é uma promessa, tá bom? Vou pular essa parte aqui. Aqui ele tá falando dos carros ainda. By Dario Amodei is exactly what has been predicted by Dario Amodei, Vamos lá. the founder of Anthropic, one of the leading AI companies in the world. Dario Amodei falou que em 6 meses não teria mais não teria mais job. 6 meses atrás. Então, assim, previsões do apocalipse, sim, tá? De certa forma. Mas, assim, não deixa de ter uma verdade, mas, assim, eu acho que o extremo é meio fora ainda, né? Member of the Health Education, Labor and Pensions Committee, I just released a report finding that AI, automation, and robotics could replace nearly 100 million jobs in America over the next decade. Então aqui ele tá falando do relatório dele que daqui 10 anos, em 10 anos você iria substituir 100 milhões de postos de trabalho por robôs e AI. Cara, assim, hoje muitos postos de trabalho já podem ser feito isso. A questão é que custa caro você fazer isso. Substituir uma pessoa por um robô é mais caro do que você simplesmente contratar a pessoa. Porque o robô custa caro. Se o robô diminuir de preço, provavelmente as empresas façam isso. Isso eu estou falando para pequenas e médias empresas. Grandes empresas, grandes conglomerados, isso é mais factível de acontecer. E onde também estão a maior quantidade de postos de trabalho. Mas para empresas menores, isso é mais difícil, porque o custo é muito alto. Mesmo baixando o custo, ainda vai ter um custo alto. Às vezes é mais fácil você contratar uma pessoa do que comprar um robô para fazer isso, né? E aí o que eu falei lá no começo, e o que ele falou também, quem vai ser beneficiado disso é quem tem dinheiro. Então uma empresa que não tem dinheiro não adianta, ela não vai ser beneficiada por isso. Por ter robô, por ter IA, etc e tal, necessariamente, entendeu? Including 40% of registered nurses, 47% of truck drivers, 64% of accountants, 65% of teaching assistants, and 89% of fast food workers, among many other occupations. And it's Eu queria falar só um detalhe do fast food workers. A gente já tá vendo isso e nem precisa ter IA. Teve uns casos aí do McDonald's, colocou IA, não sei se é verdadeiro ou não, mas colocou IA, e aí colocou LLM, né, pra tratar com a pessoa e tava vindo tudo errado e não sei o que, tal. Mas tem um detalhe importante. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, em algumas redes, eu tô indo, né, às vezes eu saio pra comer sempre, em algumas redes você já não tem necessariamente o atendente pra pedir a comida. É um totem, né? Então, isso já tá acontecendo sem IA e robô, certo? Conforme as pessoas vão se tornando, não vão tendo mais dificuldades de mexer com o digital, porque as novas gerações já mexem no celular, já mexem numa interface responsiva, a tendência é que a maior parte desses serviços de front que a gente atua hoje sejam substituídos por totens ou por telas é maior. Isso já está acontecendo, porque as pessoas já têm um discernimento e uma forma de trabalhar, de usar os equipamentos ali que é natural, vamos dizer assim.
né? Então isso já acontece sem IA e sem robô. Isso é uma tendência que vai continuar acontecendo mesmo. Substituir os atendentes, que nem ele falou, vai substituir os atendentes do McDonald's. Cara, tipo assim, isso já tá acontecendo. Isso já acontece sem super inteligência, etc e tal. Então, esse medo dele não tem relação nenhuma com o IA ou com o robô. É óbvio que isso pode ser ampliado, mas assim, isso já vai acontecer inevitavelmente, né? Isso já está acontecendo. E é inevitável, indiferente de IA ou não, tá? Ou robô ou não, essa parte de ser substituído, essa galera que vai fazer atendimento, etc e tal. Porque isso já acontece, né? Então você já vai. Hoje já tá diminuindo bastante compras em lojas, porque o online já, depois da pandemia, cresceu demais. Então, assim, hoje tem sites, muitos sites vendendo. A Amazon cresceu muito nesse período também em termos de venda online. Então, assim, isso já está acontecendo sem IA, sem robô. As that may seem, I'm afraid it could be an underestimate. In June, the CEO of Ford, Jim Farley, predicted that AI could eliminate, quote, literally half of all white-collar jobs in the US, end quote, within the next decade. That's Jim Farley, Ford. Elon Musk said this year that as a result of AI and robotics, quote, probably none of us will have a job. If you want a job, that's kind of like a hobby, you can do a job. But otherwise, AI and robotics will provide any goods and services you want, end of quote. Earlier this year, Bill Gates predicted that humans, quote, won't be needed for most things, end quote, such as manufacturing products, delivering packages, or growing food over the next decade due to AI. So, my friends, here is a rather big question. If Musk and Gates and others are only half right in their predictions, what happens to the tens of millions of Americans who no longer have employment because they can't find jobs that don't exist? In this brave new world, how do these Americans pay for healthcare, food, housing, and the other necessities of life? But it's not just economics. Work, whether being a janitor or a brain surgeon, is an integral part of being a human being. The vast majority of people want to be productive members of society and contribute to their communities. Boas, porque você não precisa trabalhar para fazer isso, né? Assim, você não precisa ser um bom, valioso membro da sociedade trabalhando. Você pode fazer outras coisas, prestando serviços que não tenham necessariamente que ser um trabalho diário, onde você precisa ganhar um dinheiro para sobreviver. Eu acho que é uma lógica meio perdida essa dele aí, nesse sentido, que você precisa trabalhar, ganhar dinheiro para uma empresa para você poder ser um membro ativo da sociedade. Não, você não precisa fazer isso. Existem comunidades onde você presta serviço comunitário para ajudar as outras pessoas e não precisa ser pago para isso. Você precisa ser pago porque, infelizmente, você precisa comprar coisas. Então, eu não concordo muito com esse ponto dele aqui. Eu acho que isso é uma visão da sociedade que ela é atual e que precisaria ser mudada, por exemplo, né, para isso. What happens when that vital aspect of human existence is removed from our lives? Further, and now we get into some pretty deep stuff, the rapid developments in AI will likely have a profoundly dehumanizing impact on all of us. Isso é In many verdade. ways, it will actually redefine what it means to be human, Não, isso não é verdade. fundamentally alter our relationships to each other, Isso é verdade. and the very nature of what we call society. Isso é verdade também. Can AI and robotics be of help to us in many ways? Absolutely. I believe they can. I am not a Luddite. The goal, however, is to make sure that the new technologies being developed serve human needs and not just further enrich a small number Isso não vai acontecer. of multi-billionaires. We do not simply need a more efficient society. We need a world where people live healthier, happier, and more fulfilling lives. So, where do we go from here? And again, I don't have all of the Aí não adianta você querer ser um membro ativo da sociedade e o trabalho definir você, né? Então, assim, tá, beleza. There are just a few ideas as to how, in my view, the advances in technology can benefit ordinary Americans and not just multi-billionaires. First, we must Bom, é que ele vai falar das maravilhas que ele tá propondo como político aqui. Eu não tô nem aí pra isso, né? Pro Bernie Sanders nesse ponto. Então, só pra finalizar esse vídeo, uma das coisas que eu peguei aqui também é esse... Companies are making the same mistakes with AI that Tesla made with robots. Some early experience with AI are revealing the technology's shortcomings and, by extension, the value of human works. Então, eu acho, realmente, assim, o que ele falou que isso vai... uma parte parte de descobrir essa parte de robóticas, AI, vai definir como a sociedade funciona, definir como as relações humanas funcionam. Isso a gente já tá vendo, tipo assim, galera que se matou porque ficou no chat GPT perguntando. O cara que perguntou lá como que ele faz pra não sei o que, e ficou comendo só, sei lá, comendo sal um mês. Cara, umas loucuras isso daí. Então, assim, isso a gente vai ver que vai acontecer mesmo. Se vai mudar como a gente se vê como ser humano, eu acho que é difícil, porque o ser humano se vê como o ser superior do universo, e dane-se. Então, mesmo que tenha uma IA super inteligente, o ser humano ainda vai se sentir superior a ela, porque ele que criou ela. Então, é isso. Mas a sociedade e o modo de relacionamento entre nós vai mudar também. Hoje em dia, jovens cada vez menos têm relacionamentos entre si. Então, consequentemente, com o IA isso vai diminuir mais ainda. E um detalhe importante, até o Elon Musk, ele que comentou no vídeo, aquele cara lá, ele tipo, criou uma IA onde tem avatares. E um dos avatares é basicamente uma menina de anime vestindo roupas indecentes. Ou seja, para atrair homens que querem ficar na internet se relacionando com mulheres, certo? Então,
vai ficar na internet, não vai ficar na vida real, talvez até melhor, porque, enfim, né? Mas, de qualquer forma, isso vai acabar levando muitas outras pessoas a esse tipo de comportamento que já é ampliado, que já foi ampliado pelas redes sociais. As redes sociais já basicamente estão ali. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, e é porque eu tô gravando esse vídeo no YouTube, já é um indicativo disso também, né? Mas, de qualquer forma, isso vai ser cada vez maior e mais ampliado, tá bom? Então, para finalizar, realmente agora, não esquece, gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, assina o sininho e uma coisa é certa, o apocalipse vai chegar em algum momento. Só não se sabe quando. Só não se sabe na vida de quem. Pode ser que seja através de inteligência artificial, como alguns já estão prevendo há alguns anos. Pode ser através de um meteoro que vai cair na Terra. Pode ser através das mudanças climáticas. Pode ser, como alguns acreditam, com a volta de Jesus. Não dá pra gente saber. Não dá pra saber se vai ser na nossa vida, na vida do próximo, ou nunca. Quer dizer, nunca é uma palavra difícil, porque o universo um dia vai acabar. Então, o apocalipse vem. Só espero que não venha amanhã. Beleza? Um abraço e tchau.